Fala pessoal, beleza? Divirta-se hoje com um vídeo muito bem-humorado sobre os diversos tipos de aluno. O primeiro tipo de aluno é o aluno perfeito. É o sonho de todos os professores. Só tem um problema, é igual cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu uma de perto. Primeira característica desse aluno: ele é muito talentoso. Isso mesmo, não se engane. Para que um aluno tenha um excelente resultado, é sim necessário que ele tenha muito talento. Aliás, todos os grandes solistas internacionais são muito talentosos. É que a maioria deles não tem coragem de reconhecer isso. Outra característica desse aluno: ele é muito esforçado. Ele sabe que o talento dele por si só não vai levar a lugar nenhum. Então ele sabe que ele precisa de muita dedicação para atingir o objetivo dele. E por último, ele é humilde. Sim, ele tem ciência que ele ainda não sabe tudo e ele precisa da orientação de alguém mais experiente, no caso o professor. Só tem um problema: esse aluno é raríssimo. É mais fácil você ganhar na loteria do que ter um aluno assim. Segundo tipo de aluno, esse já é bem mais comum. É o aluno que não estuda nada. Sim, é o cara que tem até talento. Ele poderia se tornar um bom trompetista. Não ao nível de um solista internacional, mas poderia tocar bem, eventualmente, até se profissionalizar. Mas o cara não estuda nada. Normalmente, isso acontece por imaturidade. O menino ainda não percebeu que tudo na vida que ele quiser vai demandar muito esforço e dedicação. Nada vai vir de graça. Não existe alguém que é tão talentoso que não precisa estudar. Isso é lenda, isso não existe. Eu tinha um aluno que era assim: ele vinha em casa e na hora eu perguntava para ele: "Você estudou essa lição?" Ele falava: "Não lembro." Imagina quanto que o cara estudava para não lembrar se ele tinha estudado aquela lição. Ele não estudava nada. Terceiro tipo de aluno. Esse aqui não é tão comum. É raro esse tipo de aluno. É o aluno que estuda bastante, se dedica bastante, mas ele tem uma dificuldade extrema. Eu estou falando de uma dificuldade extrema mesmo, porque todo mundo tem dificuldade. Eu mesmo tenho muita dificuldade. E a grande maioria das pessoas tem também bastante dificuldade na hora de tocar trompete. Mas eu falo de algo diferente, algo muito além da média das pessoas, uma dificuldade muito grande. Desse aluno, a gente fica com dó, porque ele se esforça, mas tem pouco resultado. Ele avança, mas a passos bem lentos. Esse aluno pode até um dia tocar bem, mas literalmente vai demorar 10 vezes mais do que uma pessoa normal. Quarto tipo de aluno, felizmente esse é bem raro. É o aluno que não tem talento nenhum e não estuda nada. Esse aluno deixa o professor de cabelo branco, dá vontade de sair correndo. Esse aluno não avança absolutamente nada. Primeiro, que ele não tem habilidade natural. Segundo, que ele não estuda nada. Chega na aula, a lição está exatamente igual estava na semana passada. Agora tem algumas variações engraçadas em cima desses alunos que eu apresentei anteriormente. A primeira variação engraçada é o aluno que detesta o trompete. Isso mesmo. Todos os outros que eu mostrei até agora, até aquele cara que não estuda nada, ele gosta do trompete, mas esse aqui não. Ele detesta o trompete. Mas por que alguém que detesta o trompete faz aula de trompete? Normalmente são os pais que querem que ele estude trompete. Os pais acham bonito. Às vezes os pais são músicos e gostariam que o menino também fosse músico, mas ele detesta o trompete. Pode até acontecer de, no meio do caminho, o menino se apaixonar pelo trompete, mas isso é raro. Normalmente o que acontece é um grande fiasco. Outra variação engraçada é o aluno que até tem talento, estuda bastante, mas ele não estuda nada do que o professor pede. Ele estuda só aquilo que dá na cabecinha dele. Normalmente, esse tipo de aluno acha que o professor está pedindo é algo chato
Ele prefere tocar músicas, melodias, e ele tem aversão a exercícios técnicos. Mas ele não percebe que se o professor está pedindo aquele exercício é justamente porque ele tem alguma deficiência que precisa ser sanada. Esse aluno até tem potencial de ser um grande músico, mas normalmente ele avança muito pouco, justamente por teimosia. Ele podia aparar as arestas, lapidar o diamante e se tornar um grande trompetista, mas normalmente ele fica preso nos rudimentos, por teimosia. Isso é muito comum para quem dá aula nas igrejas. Você já deve ter tido um aluno assim. É aquele aluno que só quer tocar os hinos, mas tem aversão ao método. Tem uma variação aqui também que é terrível. É o aluno que acha que sabe tudo. Sim, ele acha que sabe mais que o professor. Ele não consegue enxergar as suas deficiências. Ele acha que ele já está tocando super bem. Felizmente, esse tipo de aluno é bem raro. A maioria dos alunos sabe que tem deficiências, que ele precisa estudar para evoluir. Agora esse aluno aqui não. Ele não avança justamente porque ele acha que ele já está num patamar muito alto. Antes de terminar, eu queria falar que essa questão do talento, da aptidão natural, não é uma coisa digital. Ou não tem, ou tem. Não, é uma coisa analógica. Tem desde aquele cara que não tem a menor organização cromossômica para ser trompetista, até aquele cara que um dia vai ser solista internacional. Só que a grande maioria de nós está no meio do caminho. Não é nem péssimo, nem excelente. O esforço é a mesma coisa. Não tem só aquele cara que não estuda nada e aquele cara que estuda várias horas por dia. Tem todo esse meio do caminho. E eu posso falar aqui, sem medo de errar. Se você aumentar a quantidade de estudo de uma maneira inteligente, você aumenta enormemente as chances de um dia você tocar bem. Eu queria falar também sobre a questão da imaturidade, os alunos que não se esforçam porque ainda não perceberam que isso é necessário. Não se preocupe, o Wynton Marsalis já passou por isso. Quando ele era molequinho, ele não levava as coisas a sério e o professor expulsou ele da sala de aula. Fora! Naquele dia ele percebeu que estudar seria absolutamente necessário para ele se tornar um grande trompetista. Ele conta que a parte mais difícil foi todo nervoso, todo tremendo, colocar o trompete dentro do estojo. Sabe o que é o triste? Que alguns amigos meus têm alunos assim, que acham que o resultado vai vir sem nenhum esforço. Só que infelizmente as crianças aqui tinham 50, 60 anos. É até triste ver um adulto tão despreparado para a vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo se você já teve algum aluno desse tipo. Muito obrigado e até a próxima!